Vamos dar início ao quadro Você Pergunta, e o pastor Natanael Rinaldi responde, sempre consultando a Bíblia. Temos aqui a primeira pergunta de um NQI. Por que os judeus não fizeram milagre de cura como Jesus fez, pastor? Bom, naturalmente não fizeram porque não tinham poder para fazê-lo. Se tivessem, naturalmente teriam feito. Agora, nós não podemos esquecer que os discípulos de Jesus eram todos judeus. E no capítulo 10 do livro de Lucas, terceiro evangelho, nós encontramos dos versículos 17 ao 21, os discípulos retornando de uma viagem de evangelização. Eles estavam sobremodo alegres porque realizaram milagres, segundo a autoridade que receberam do próprio Jesus. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio descer do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então está aqui o retorno dos discípulos e a euforia, a alegria deles por terem realizado milagres em nome do Senhor Jesus. Por outro lado, nós encontramos também em Marcos 16, versículos 15 a 18, quando Jesus ordena que eles fossem, pregassem e pudessem, em nome dele, expulsar demônios, curar os enfermos e uma sucessão de milagres. E o livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação do que os apóstolos realizaram, e nós notamos logo no capítulo 3, Pedro e João subindo ao templo, e estava lá um homem coxo desde nascença, que estendeu a mão para receber uma esmola, e Pedro disse: Não temos prata nem ouro, mas o que temos damos, em nome de Jesus Cristo, levanta-te. E o homem se pôs de pé, entrou com eles, Pedro e João, no templo, pulando, saltando, glorificando a Deus. Então, eram todos judeus, fizeram milagres, mas no nome de Jesus Cristo. Agora, os de fora, fariseus, saduceus, essênios, herodianos, que eram grupos religiosos dos dias de Jesus, esses não. Pelo contrário, puseram obstáculos ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui a pergunta de um NQI. Com quem Caim se casou? Queremos dizer que essa pergunta é muito repetida e frequentemente repetida. Nós podemos responder essa pergunta dizendo que Caim se casou com uma irmã ou com uma sobrinha. Você naturalmente ficará assombrado dizendo: mas isso não é um casamento impróprio? Casar com parentes, casar com irmã, não é incesto? Na ocasião, não era porque não havia lei que determinasse isso.
Mas ainda a pergunta, onde ele iria encontrar essa mulher, que seria sua irmã ou sua sobrinha? Não eram apenas 4 pessoas, Adão, Eva, Caim e Abel. Caim foi morto, aliás, Abel foi morto por Caim, e diz que ele se afastou e foi para uma terra chamada Nod, e lá conheceu a sua mulher. Então as pessoas implicam com esta expressão conheceu a sua mulher, no sentido de que teria ele encontrado sua mulher numa outra região. Vou ler Gênesis 4:17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Essa palavra conheceu Caim sua mulher tem o sentido de coabitou com ela como esposa, não que ele a encontrasse nessa cidade. Quando chegou lá, que isso aconteceu. Agora, para justificar que havia mais pessoas naqueles dias e não apenas 3 pessoas, como se admite, diz o texto de Gênesis capítulo 1, que foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. Então, durante 800 anos, Adão gerou filhos e filhas. Quando diz gerou filhas, se justifica essa explicação considerando que uma irmã de Caim ou uma sobrinha, filha de um outro irmão dele, pudesse então ter gerado e assim dado margem a um casamento. Outro INQI, pastor. Se o inferno é lugar de tormento, como se explica que Jesus foi ao inferno? Nós queremos dizer que a palavra inferno, que aparece tanto no Salmo 16, versículo 10, como aparece em outros lugares, 65 vezes a palavra Seol, é a tradução da palavra, é a tradução para a palavra inferno. Vou repetir. Quando aparece a palavra inferno, é a tradução da palavra hebraica Seol, isso no Antigo Testamento. E quando passamos para o Novo Testamento, vamos encontrar que a palavra para inferno é a palavra Hades. Hades e Seol são palavras no hebraico e no grego que representam o mesmo lugar. Só que Seol e Hades não representam a sepultura, representam o lugar da alma. Então, o que o texto está dizendo é que quando Jesus morreu e foi sepultado, sua alma não ficou retida no Hades, nem seu corpo viu a corrupção na sepultura. Quer dizer, o corpo de Jesus não ficou apodrecido, vamos usar esta linguagem. E sua alma não ficou retida no Hades, então ele esteve no inferno? Não, porque o Hades, segundo a própria palavra de Jesus durante o seu ministério,
mostrou que Hades tem uma divisão separada por um abismo. De um lado, o paraíso, para onde foi Lázaro, e do outro lado, sim, o lugar de tormento, onde foi o rico, e no inferno ergueu os olhos estando em tormentos. Não foi para este lugar que Jesus foi, mas foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E seja, o pobre foi levado para o seio de Abraão e estava em descanso, porque o texto diz que enquanto o rico estava em tormentos, Lázaro estava em descanso. Foi neste lugar que Jesus foi, e ali então não estava propriamente no inferno, mas estava no Hades e no Seol, que é o mesmo lugar.